Se você está pensando em trocar ou comprar um carro e não quer entrar numa furada, o papo hoje foi feito para você. Eu recebo o Juninho, especialista da Via Brasil, para responder as dúvidas que todo mundo tem, mas na hora H fica com vergonha de perguntar. Eu sou Letícia Ribeiro e esse é o Let's Talk Show. Juninho, para começar, aquela dúvida que todo mundo tem. E agora, como saber se eu estou fazendo um bom negócio na troca ou na compra do carro? Tem gente que só falta levar assim, o consultor para a loja, mas no final escolhe mesmo é pelo som, né? É, Letícia, não é fácil não. Essa parte aí que a gente de vez em quando sofre um pouquinho. Mas são 30 anos já de história. 23 anos de casa. Imagina, o Gilson pegou você bebê para trabalhar? Eu tô quase no registro já, no registro da loja já, pelo tempo de casa. Tinha que ser Gilcinho. Tinha que ser Gilcinho. Então, tem algumas coisinhas de quem conhece, né, um pouquinho diferente aqui, Gilcinho, né? Juninho tá ali. Tá ali. Mas é uma família. Ali a Via Brasil é uma família e a gente conseguiu, nesse longo tempo aí de trabalho, conquistar o espaço e assim, com seriedade, trabalhando certinho. Trabalhamos com carros muito bem revisados, seminovos, 0 km, toda a linha. E o diferencial da loja também, quando dá uma manutenção, a gente está ali para dar o suporte para o cliente também, que isso também é um grande diferencial, não é virar as costas, né? A gente tem que estar ali sendo parceiro em todas as horas. É isso aí. Quando que, assim, os principais cuidados que eu quero trocar de carro, para não cair na pegadinha na hora de comprar. E aí? Aquela promessa assim, sabe? Só uso ali para levar a criançada para a escola e trabalhar, mas fica onde? Lá em Marte. É difícil essa pergunta, porque muitas das vezes a gente vai perguntar pro cliente, mas quantos quilômetros tá rodado o seu carro? É só um pouquinho, é só para levar as crianças para a escola e trabalhar, mas é perto. Pertinho, mas você sabe dizer certinho só o número? Uns 5 quilômetros. Da casa? E o carro tá com quantos quilômetros? 200 é muito? É, um pouquinho, né? Mas a gente vai tratar ele com carinho do mesmo jeito. Fica tranquilo, vamos fazer uma excelente avaliação e você não vai sair da loja arrependida, não. Acontece muito isso da pessoa? Acontece muito. Meio que burlar, querer burlar a quilometragem. Querer tentar camuflar ali, né, o sistema ali na hora que estamos na negociação, né? Mas a gente também entende quando o cliente, né, tem um valor sentimental muitas das vezes, né? Já tá desde zero na família, ou veio do pai, o filho pegou o carro e tá ali e acaba não reparando, vamos pensar assim, né? Cada caso é um caso. Cada caso é um caso. Como que funciona a avaliação do meu carro usado na loja, assim? Tem cliente que chega na loja jurando que o carro vale mais do que um Bitcoin. E aí, como é que faz? Nós temos uns especialistas na Via Brasil, que, né, sempre faz uma excelente avaliação, também para não desvalorizar e ser uma negociação justa também, né? Todos os carros da loja sempre vai ser periciado, laudo cautelar. Então a gente trabalha numa média de internet, quanto o carro vale, entre tabela FIPE, né? Porque tem muito carro também que não dá pra gente querer negociar ele só pela tabela. E também tem carro que não tem como negociar ele só pelo mercado, né? Pegar um carro 2010 com 25 anos de uso, com uma quilometragem baixíssima, a FIPE não vai valer para ele tem que valer acima da FIPE. E ao contrário também, né? Pegar um carro 2025 que já rodou 150 mil, um Uber aí, também não dá para trabalhar na FIPE com ele, né? Então tem que ser uma coisa justa para todos os lados, né? Tá vendo, gente? São 30 anos de mercado da Via Brasil, todo cuidado, todo carinho aí para fazer a avaliação do seu veículo. E aí, Juninho, como que funciona? Eu chego lá e quero comprar usado, novo, tenho de tudo lá. Tem de tudo lá. A gente trabalha assim, em relação ao zero, né? A gente não trabalha com estoque físico. Porém, qualquer carro zero hoje que está no mercado, a gente consegue atender nossos clientes com excelentes valores, tá? Acompanha o valor da concessionária. Em relação ao financiamento também, a gente briga lá com gente grande.
Tem muita gente que tem essa não falo que nem dúvida, né? Mas fica assim, eu vou comprar só na concessionária, né? Eu acho que é um mito, né? Esse é um medo e um mito que você tem que tirar, tá? É óbvio que também você tem que levar em consideração tempo de loja. Não dá para você querer comprar um carro usado e não fazer uma pesquisa aí num Google, não Reclame Aqui. Muitas das lojas aí que às vezes quer, né, infelizmente estragar o mercado, onde vem trocando de nome, né? Por isso que 30 anos, a gente tem que sempre enfatizar. Então, assim, quando a gente faz uma pesquisa para vender um carro zero, vender um carro usado, o cliente vai sair da loja satisfeito com a compra. Credibilidade é tudo, né? Porque 30 anos, se manter 30 anos tem que... de loja ali... Aquele adesivinho que vai na tampa traseira do carro lá, não é só para falar o nome não, aquela ali é a nossa vacina. Olha, estado de qualidade. Que orgulho, hein, gente? Ó, agora já descobrimos mais uma aqui, que a etiqueta atrás dos carros é orgulho. É uma vacina, atestado de qualidade. E como que funciona a questão do estoque do usado? Hoje a gente trabalha com estoque bem amplo. Aqui em Ribeirão Pires, hoje, nossa loja tem o maior estoque, né, de seminovos. A gente chega a comportar ali em torno de 100 carros a mais. Muitas das vezes a gente consegue ter também estoque de zero na loja, né, mas o foco maior é o seminovo bem próximo do zero, né? Vamos colocar aí de 5 anos de uso, vamos dizer assim, né? Se eu pegar eu falo assim, Juninho, eu quero comprar um novo, quanto tempo? Eu falo assim, eu quero um que não tá na sua loja. Aí a gente negociou, a gente conseguiu chegar num consenso. Quanto tempo eu recebo esse carro zero? A gente sempre passa para o cliente na negociação a data específica da entrega do carro, tá? Porque tem carros, né, específicos, por exemplo, hoje nessa linha dos carros elétricos mesmo, ou alguns carros da Toyota, que a gente de vez em quando tem alguma dificuldade na entrega, mas é sempre, vamos colocar numa base de 3 a 5 dias, a gente consegue entregar um carro zero. E tem algum caso legal, assim, de cliente satisfeita? Tem vários casos de clientes satisfeitos, que às vezes a gente fica assim, né, a gente que tem que dar o presente pro cliente, e muitas das vezes a gente ganha o presente do cliente quando entrega o carro também. Ah, é? Conta isso que eu quero saber agora. Tem vários casos aí de clientes nossos que compram um carro falando que vai fazer a viagem, vai pro sul de Minas e volta com um queijinho mineiro e um doce de leite ainda. Olha só, gente, que legal. Teve um caso também bem legal, né, de um parceiro nosso, o Ricardo, também, que fez uma venda. O cliente dele foi para Espanha também, trouxe um presente bacana, tinha acabado de fazer uma compra, era uma realização também, e comprou o carro naquele auge do carro escolhido, fez a viagem e lembrou que ele também tinha feito uma viagem lá para Compostela, também trouxe um presente para ele. Tem vários cases aí bem bacana. Juninho, conta um caso que não ia comprar lá e comprou. A gente, na verdade, tem vários, né? Mas eu vou colocar algum aqui bem bacana. Tem um parceiro nosso aí que sempre está comprando carro com a gente, veio pela internet, é um cliente que a gente conquistou pela Web Motors a primeira vez o caso dele, e ele tinha visto um anúncio nosso de 0 km. A gente faz o anúncio nosso de zero, porque a gente trabalha com toda a linha, e ele veio, e a preocupação dele muitas das vezes era essa, questão de garantia, se a gente teria a revisão. Quem dá a garantia do carro zero não é a loja, não é a concessionária, é a montadora. Tem que ser feito em uma montadora para você ter o carimbo e continuar com a garantia da fábrica. E a gente conseguiu conquistar ele, tanto mostrando para ele que ele podia confiar na gente, comprando o carro zero, e o nosso caso também, que a avaliação do carro usado, para nós, a gente consegue ter uma avaliação melhor do que a concessionária. Então essa briga, a gente consegue ter uma briga muito boa. Às vezes até empata no preço do zero, mas a gente tendo o veículo de troca, a gente consegue pagar muito mais do que a concessionária. Então a Via Brasil é só vantagem. Só vantagens. E você aí de casa, tem dúvida? Ou passou por algum aperto na hora de comprar ou trocar seu carro? Conta pra gente no QR Code que está na sua tela. Até o próximo bloco. Mas, no próximo nós vamos falar de garantia, financiamento e segurança. Fica com a gente, agora é a hora da super dica. Conto com você pra crescer, fazendo os números acontecer. Pode brigar à vontade no futebol, mas na hora do churrasco fica todo mundo amigo, ainda mais quando é carne da Cassel. Aí não tem discussão. Quer ter qualidade de vida para fazer o que mais gosta,
Mas você sabia que por causa da obesidade, muita gente sequer consegue viver as coisas mais simples? Melhore sua saúde e viva mais. Fale agora com a clínica DNA+. Agora é hora de desvendar o que realmente protege o cliente e facilita a vida. Juninho, o que diferencia de comprar na Via Brasil e de comprar direto de um particular ou em outra loja? Letícia, o que diferencia nós realmente é a credibilidade e a segurança que a gente passa para os nossos clientes. A questão da gente ter 30 anos de loja não é à toa, né? Então, você comprar hoje um carro de um particular, você não vai ter uma garantia, né? A gente falando de um carro seminovo, né? Você não vai ter uma garantia, uma preocupação em relação a débito, que isso pode acontecer. O sistema do Detran, ele não é tão preciso, né? A multa, se alguém tomar, ela vai chegar, mas muitas das vezes ela não você tomou hoje, amanhã ela já está no sistema. Então, para você não ficar perdido em relação a essa preocupação, se no ano que vem, quando você for licenciar, vai ter lá um histórico de multa para você pagar e você tem que ficar correndo atrás de alguém e muitas das vezes perdeu aquele contato, em relação à garantia do veículo, se o veículo foi revisado ou não, esse histórico a Via Brasil consegue entregar com segurança para o cliente. Então esse acho que seria o maior diferencial, essa segurança que o cliente vai ter em comprar com a gente, receber o produto e não ter uma surpresa no dia seguinte. Tá vendo, gente? E quais as garantias que a Via Brasil oferece para quem compra um carro seminovo? Sabe assim, aquela garantia verdade, não é igual promessa de venda na feira, se der problema aí, procura aí, ó, sumir. Não, a gente honra o contrato, né? Por lei a gente é obrigado a dar 3 meses, né, de motor, câmbio, porém a gente sempre faz uma revisão e tem coisas que muitas das vezes ela não está ali dentro, né, daquele, vamos dizer assim, motor e câmbio. Tem o bom senso também, né? Você acabou de comprar um carro hoje e no dia seguinte, infelizmente, aconteceu um ruído que não estava lá previsto, né? É uma máquina, né? A gente não tem como prever tudo. Mas a gente está ali para dar o suporte. E aí, se compra no particular, você pode já não encontrar mais o dono do carro, né? E aí você vai ficar com prejuízo total, né? Isso quando o cliente, muitas das vezes, fala que vou trazer o cunhado ou o mecânico, né? Porque quando ele vem olhar o carro para a pessoa que está comprando, ali dá um medo também, né? Né? A gente não sabe se o cunhado tá sendo amigo ou inimigo. Ou não, né? Né? Vai saber. E tem gente que vai comprar, quando vai comprar assim, leva a mulher, ou a mulher vai levar o marido. Como que é essa logística lá? Quem que manda na hora H? A mulher sempre manda, hein? E quando o marido fala que vai buscar a mulher ou precisa escutar, a gente sempre fala pro cliente, né? Tem um quartinho ali do pensamento, vai ali naquele quartinho, já fala agora. O quartinho tá forrado, porque pode sair um fight. Ele é bem acústico lá, bem isolado. Deixa os dois lá. Eles se resolvem, mas a palavra final normalmente é sempre da mulher. Se tiver um casal, sempre da mulher. Tá vendo, gente? A mulher vai dominar o mundo. E agora sim, né? Eu quero saber a parte que dói, né? O financiamento. Como que funciona lá na Via Brasil? Financiamento hoje, ele tem muito em cima de escoragem do CPF de cada cliente, né? Hoje todos os bancos em si trabalham dessa forma. Então hoje só da gente colocar lá dados básicos do CPF, uma data de nascimento, o banco já vai te dar um histórico ali em cima do carro, quanto vai liberar, o quanto libera e qual o valor das parcelas. Um cliente que tem um score bom, automaticamente a taxa vai ser melhor. Mas melhor quanto, mais ou menos? É difícil a gente afirmar valores. Depende do valor da parcela. Depende do valor financiado, depende do valor depende do ano do carro também. Isso influencia. Quanto mais novo, mais próximo do zero, a taxa ela é uma. Se você pegar um carro com 10 anos de uso, a taxa é outra. E em relação ao valor que vai ser liberado, também vai ser em cima do ano e o CPF de cada cliente, né? E aí, Juninho, como é que funciona a equipe lá? Tem muita disputa? Tipo, eu vendo mais, você vende mais? Como é que funciona? A gente tem um troféuzinho lá, tá? Tem? A gente tem um troféuzinho interno nosso lá, que é pra dar um estímulo. Pra dar um estímulo lá, né? Mas a equipe é muito boa, né? O Ricardo Andretta também, muito antigo de loja, Elisandro, conhecido aqui também é mais conhecido que... Nota de R$1. Mais conhecido que nota de R$1, Elisandro, né? O Ricardo Farina, que veio de Santo André, mas também muito conhecido. O Gilson, então, não posso nem falar, né? O proprietário da loja. O Lorenzo também, que veio só para agregar. E a equipe lá é muito fechada. Agora a gente tá com o Murilo também, que entrou para a parte das mídias. Também...
É uma família, casou ali, foi uma luva mesmo que encaixou na mão perfeita, né? Mas a equipe é muito boa, a gente não tem essa disputa em relação ao cliente é meu, é seu, não, a gente é bem coerente, bem ético, a gente tem as nossas regras internas ali, e essa parte a gente é bem sossegado aí em relação a eu poder sair, falar, ó, atende meu cliente lá, faz a venda e quem atender vai ser bem atendido. Olha, que maravilha. É difícil, hein? Porque normalmente o vendedor fala assim, é meu, isso aí é meu, né? É uma saiu pra briga, almoçar, mas, matou né, o vendedor. Tem que comer lá, né, na mesa, porque existe... Mas que bom, né, que tem essa harmonia aí A de equipe, vocês, a equipe né? é bem fechada, bem focada. A gente, né... Acho que o mais novo lá de vendas sou eu. Né? Eu sou o mais velho de loja, mas mais novo de idade. Então, assim... Acho que já passamos dessa fase, né? Eu acho que chamou todo mundo de velho agora. Ah, não, mas pode deixar. Eu tenho essa carinha de bebê aqui ainda. Mas o pessoal lá é muito parceiro, então essa disputa aí a gente não fica nessa briga, não, é minha vez, não. A gente é bem tranquila nessa parte. Eu tenho, assim, um carrão bem velho. Eu consigo levar para trocar num novo? A gente não olha para isso também, não. Nem para data de validade do carro, não. Nem para ano, nem quilometragem. A gente tem um sistema bem bacana. Então, em relação ao carro, independente se ele vai ficar na loja ou não. Porque aí entra esse um lado da Via Brasil que a gente faz. Então, se o cliente quer dar um carrinho bem antiguinho, mas é o carro que ele tem de entrada, não tem problema. A gente pega, a gente só não vai comercializar ele na loja. A gente já tem parceiros que já tem alguns parceiros certos que já procuram a gente para esses carros que não vão ficar na Via Brasil. Mesmo aquele caso daquela cliente que mora a 5 km, mas infelizmente o rodômetro dela roda um pouquinho mais, né? Então a gente pega o carro dele, mas repassa. Não tem não. Não tem não. Tem negociação. Sempre vai vender. É isso aí, é na Via Brasil. Não tem não, tem negociação na Via Brasil, viu, gente? E aí, Juninho, qual a experiência assim marcante com o financiamento ou a garantia do carro? Compartilha com a gente. Ó, de garantia, é bacana a gente até comentar em relação a quando dá manutenção. Porque assim, é o que a gente fala, a gente tá lá, é uma máquina, a gente tá sujeito a um carro dar uma manutenção, independente de ser feita a revisão ou não. Tem muitos carros bem revisadinhos que infelizmente pode dar essa manutenção. Eu tive um caso bem legal que a cliente ficou assim, surpresa, que ela comprou um carro, levou no mecânico dela, fez toda a avaliação, falou, pode comprar. Ela levou, falou assim, Júnior, ele pediu para eu trocar o óleo, fazer a revisão básica, ela comprou o carro, fez tudo o que o mecânico dela pediu, a gente, no acordo lá, acertamos na questão da negociação. E o carro deu problema de motor. Tivemos que fazer o motor do carro dela inteiro. Caramba! Inteiro. E aí ela tinha comprado o carro para trabalhar, ela tem um restaurante, fazia entrega, a gente deixou um carro com ela, é um carro que a gente tinha na loja, falou assim, faz um negócio, não vamos atrapalhar a sua logística, você colocou um carro para fazer isso, a gente emprestamos um carro para ela fazer o trabalho dela, ela não perder, não ter que alugar nada de carro nesse intervalo, e foi o primeiro carro que a gente tinha vendido para ela, tá? Fizemos o motor do carro inteiro, devolvemos para ela, depois ela trocou de novo com a gente outros carros, ela falou assim, Júnior, que nunca tinha visto isso que a gente tinha feito por ela. Então, sim, nunca tinha comprou carro em outros lugares, mas foi dar a manutenção foi o diferencial para fidelizar a cliente com a gente. Tá vendo, gente? Credibilidade, respeito com quem tá comprando, com o cliente, vale tudo. Então, a Via Brasil não tem nem o que falar, né? Não. Depois desse caso, eu tenho certeza que você vai ligar lá na Via Brasil e falar assim, eu quero ver o carro. No próximo bloco, nós vamos falar de vistoria, laudo e documentação para você não cair em armadilha, hein? Agora vamos ficar com a super dica. Conter com você pra crescer, fazendo os números acontecer. A Cassel facilita a minha vida, porque eu compro tudo embalado, separado e o melhor, tudo fresquinho com a melhor qualidade. Quer ter qualidade de vida para fazer o que mais gosta. Mas você sabia que por causa da obesidade, muita gente sequer consegue viver as coisas mais simples? Melhore sua saúde e viva mais. Fale agora com a clínica DNA+.
vistoria, laudo e documentação. Chegou o momento da verdade. Vamos falar dos detalhes que fazem toda a diferença na segurança da compra. Juninho, a vistoria veicular, o laudo cautelar é muito documento, eles são obrigatórios, o que eles mostram para o cliente, como que funciona? É tipo um exame detalhado? Se eu tiver alguma coisa escondida ali, o laudo entrega na hora? Letícia, eu vou até passar essa informação para quem está nos assistindo, que é assim, a vistoria, o laudo, a documentação do carro, tem lojas que não fazem. Eu não posso falar que isso é uma regra, é uma regra da Via Brasil, não posso te falar por outras lojas. Mas todos os carros, independente do laudo cautelar, hoje o laudo cautelar ele consegue te precisar muito em relação ao histórico do carro, se o carro já teve um leilão, já teve uma batida, alguma colisão. Mas o laudo cautelar, ele não consegue te falar em relação à mecânica do carro. Essa parte da mecânica, nós da loja, tempo de empresa, tempo de vivência com o carro, temos especialista lá para fazer essa avaliação. Então, independente do laudo cautelar, a nossa avaliação ela vai um pouquinho mais além. O laudo cautelar nos certifica para eu poder vender um carro e dar a garantia para o cliente que ele não vai ter dor de cabeça em relação ao carro que ele está comprando. Em documentação, se o carro não foi roubado, se o carro não teve um leilão. Então, em relação a isso, ele não vai ter essa dor de cabeça. Porém, a nossa avaliação ela é um pouquinho mais além. A gente ainda faz a avaliação andando com o carro. Então, a gente testa mesmo o carro para saber se o câmbio, motor, suspensão, parte elétrica, ar-condicionado, isso o laudo não vai conseguir nos falar. Isso nós que temos que fazer essa avaliação. Então, a gente faz todo esse lado também da avaliação para quando poder colocar o carro dentro da loja, limpinho, brilhando, vender ele com segurança para quem estiver comprando. Que maravilha. E tem mais algum outro laudo que faz depois? Como que funciona? O laudo, nas empresas de laudo cautelar, eles têm algumas modalidades de laudo, tá? O laudo cautelar em si, ele já engloba tudo para te dar essa garantia, né? Mas dentro do laudo, as empresas também hoje, eles têm alguns tipos de laudo que te atestam se o carro já teve algum tipo de repintura. Então, mas aí já é na casa do laudo que ele vai te especificar mais detalhes do carro, tá? Entendi. E quem paga por essa vistoria? Sou eu? É vocês? Como que funciona esse processo? Isso é tudo da negociação, tá, Letícia? Então, em relação a quando o cliente vem só comprar um carro, esse laudo ele já vai estar lá para o cliente comprar e a gente poder mostrar. Já aconteceu também, a gente vende muito carro para outros estados, do cliente vir comprar, a gente fala, mas eu tenho o laudo. Eu falo assim, você não se incomoda de eu escolher uma outra empresa e levar? Não tem problema nenhum. Então isso é muito da negociação, quem vai pagar ou não. A gente também não vai deixar de vender um carro por causa de um laudo, né? A gente não tem medo do que a gente está vendendo, então pode fazer o laudo sem problema nenhum. Mas em relação a quem paga, ou quem, né, se vai ser a loja ou o cliente, isso sempre vai estar na negociação. E aí, assim, né, tem no caso do carro zero, tem a parte do emplacamento. A loja faz isso ou eu tenho que levar o carro? Não, a loja faz tudo. Hoje, com essas placas novas Mercosul, que não tem mais o lacre, não há necessidade de você levar o carro no Detran, né, para fazer o emplacamento. Então, o nosso despachante faz toda a documentação, a placa e documento vem tudo na nossa mão e nós mesmos emplacamos o carro na loja para o cliente. Olha que maravilha, hein? Sem dor de cabeça na Via Brasil, já faz tudo. E o valor dos nossos documentos é muito mais em conta do que na concessionária, tá? Pra gente, documento não é produto. Tá? Então, o cliente está fazendo aquela compra, a gente está na negociação, a gente não coloca o documento como um item a mais para a gente, né, ganhar. Não, o documento faz parte do... Tem que ter um carro, né? Tem que ter documento, a gente cobra o valor que vai ser feito, né? Não é nada exorbitante do valor, não. É o valor justo. É o valor justo. Vou lá negociar meu carro que eu quero trocar, e aí? Bora! A gente lá tá... Eu sou boa de negociação, hein? Vai dar a briga agora vai ter para quem vai te atender só. Vamos tirar no papelzinho quem é que vai me atender aí para trocar meu carro, hein? E quais os documentos eu preciso apresentar para trocar ou para comprar um carro? Quais os cuidados que eu preciso evitar na hora da compra? De documentação hoje, quando a gente pega um carro na troca, a gente precisa de manual, chave reserva do cliente, recibo de compra e venda. O sistema do Detran hoje mudou, então hoje os recibos eles são digital, né? Então, ainda bem, né? Porque antigamente documentação era igual o dente, né? Mas quem tem o carro de cabeça, mas quem tem o carro antigo ainda tem o verdinho, né? Aquele documento, um papel moeda que a gente fala, né? Então esse documento a gente ainda precisa que o cliente traga pra gente. E de documentação pessoal é sempre, se vai financiar tem que ter a CNH, a maioria das vezes, e o comprovante de endereço não pede mais comprovante de renda, nada.
Juninho, eu tô procurando um carro e cheguei lá, mudei de ideia. Como que funciona o estoque de vocês? Quantos carros vocês têm lá? Como que funciona? É uma pergunta bem interessante, acontece muito. De um cliente, muitas das vezes, ele chegar com um carro só específico, naquela procura. E assim, a gente trabalha com estoque lá hoje, em torno de uma média de uns 100 carros, né? Na questão dos carros seminovos, vamos dizer assim. E quando o cliente chega, que está num carro muito específico e vê o nosso estoque, abre esse leque para ele, né? Esse é o lado bacana que a gente consegue mostrar para o cliente, colocar ele dentro do carro, fazer um test drive e muitas das vezes entender a necessidade dele. Às vezes ele precisa de um carro SUV e veio procurando um carro hatch. A gente consegue mostrar hoje em dia praticamente todas as montadoras com esses motores turbo agora nos carros, a economia dos carros estão excelente. Então, hoje um carro grande faz uma economia bacana e a gente consegue fazer mostrar um estoque maior, amplo, e o cliente muitas das vezes vem com um pensamento e sai com algo muito melhor. E quando o cliente chega lá, você já bate o olho ele entrando, você já sabe qual estilo de carro ele quer? Não, isso é um pouquinho difícil, né, de pegar no olhar, né? Mas na conversa a gente consegue desenrolar e entender realmente a necessidade e deixar que ele saia dali contente com a compra. E tem essa história assim de carro para solteiro, carro para família, tem isso? Tem isso, tem bastante isso. Até deu uma quebradinha hoje pela questão nova dos novos motores, né? Antigamente você pegava um carro grande e não tinha um motor tão potente, né? Essa mecânica turbo hoje ela veio para quebrar esse paradigma, né, de carro. Então, você consegue ter um carro, né, vamos colocar em específico, uma T-Cross, um Nivus, um carro mais altinho, com uma puxada muito gostosa, que pegou os dois públicos, né? O jovem e pegou o pai de família lá, que tem 3 filhos, cachorro, papagaio. Pega tudo, né? Pega tudo. Só um parênteses, o Nivus eu acho que ele pegou aí há algum tempo um carro-chefe, né? Porque é um carro bem econômico, confortável, tanto para quem é solteiro, para casal ou para quem tem filhos. Ele abrange bem isso aí. A gente tem, né? Acho que quase todos os vendedores da loja já tiveram esses carros da Volks. E assim, a gente fica até surpresa pela economia que esses motores fazem, né? A gente teve caso de fazer o videozinho lá, fazendo quase 20 km por litro. Num carro alto, carro espaçoso, porta-mala cheio. Eu tenho um Nivus, posso falar quanto o meu já fez? Quanto? Que assim, vai de acordo com quem dirige, né? Esse lógico, negócio de mulher no volante, pé, né? perigo constante, gente, não é verdade. Eu sou a mulher em exceção aqui, hein? Porque eu dirijo bem. Quanto que você já fez? 26. 26. Você tem um pezinho leve, né? Pezinho leve. Já. Mas numa batida boa, é um carro que puxando bem até vai fazer uns 20. É bom. Fiz 26 e assim, 80, 100. Mas o que eu mais gosto no carro é o ACC. É bom, né? Você despreocupar ali, né? E ele talvez em um momento de distração ele te corrigir ali. Vou te falar que eu já andei 500 quilômetros com o carro só no ACC. Eu não pisei no freio, eu não acelerei nada. Só no ACC 500 quilômetros. Só aqui, ó. Isso é muito bom. Isso a gente tem na Via Brasil. Cliente que quiser vir fazer um test drive, entender o que é isso, vai sair realizado com essa compra. E posso falar, agora eu tenho que trocar o meu carro, porque meus filhos não cabem mais no carro. Aí a gente tem uma linha grande, vai ter muito carro para atender. Cliente que entra na Via Brasil, dificilmente não tem o carro que ele quer. Tá vendo? Então a gente vai bater um papo depois que a gente encerrar aqui, porque eu quero opções. Porque, né? Meninos, adolescentes, crescem demais. Atrás realmente ficou inviável agora. O que você tem de opção lá pra mim? E chega uma hora que a gente quer realmente também fazer essa troca ali de carro, independente do tempo que tá com eles, independente da quilometragem, novinho ou não, a gente gosta, né? O brasileiro gosta de carro, né? O paulista mais ainda, né? E o paulista realmente cuida de carro, né? A gente pega carro de muitos outros estados, né? Que a gente percebe que realmente o carro de São Paulo, ele é diferenciado. São mais cuidados. Mas no seu caso vai ter bastante carro, Letícia, carros que você vai agradar, linha de um Taos, linha de um... da Caoa, do Tigo, né? Tem bastante carro alto aí que vai te agregar aí. Vamos conversar depois. E onde que fica a loja? A loja fica localizada em Ribeirão Pires, no centro, na Avenida Prefeito Valdírio Prisco, no número 396. É bem próximo, tá entre o Clube do Ribeirão Pires, próximo da prefeitura. A localização é muito boa. E não tem como errar, né? Passou na avenida, tá lá, Via Brasil grandão. É quase 30 anos ali, o pessoal
O pessoal virou um ponto turístico já quase. Manda sua pergunta no QR Code e participa nas nossas redes Let's Talk Show _oficial e fala com todos os nossos especialistas aqui. Juninho, muito obrigada pelas respostas, pelas dicas, provando que carro sem dor de cabeça é na Via Brasil. Obrigado, Letícia. Um prazer. E você que está em casa, curtiu o programa? Não esqueça de seguir a Via Brasil e o Let's Talk Show para ficar por dentro de tudo. E lembre-se, a melhor compra é aquela que você faz com informação e clareza. Escolha com consciência e faça o teste, pergunte, pesquisa. A equipe da Via Brasil está disponível para esclarecer todas as suas dúvidas antes de tomar a decisão. Até o próximo Let's Talk Show. Let's Talk Show.